Geminianos, sejam muito bem-vindos a este canal, caso você seja novo por aqui. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos uma leitura intuitiva e atemporal para o coletivo do signo de Gêmeos, para qualquer posicionamento que você considere importante do seu mapa. Essa leitura ela é especificamente para a sua vida afetiva e amorosa. Eu peço, por favor, que você tenha sabedoria e discernimento para escutá-la, porque aqui nós falamos uma mensagem para o coletivo. Eu não vou definir especificamente se será para geminianos que estão solteiros ou em relacionamento. Eu vou deixar a mesa aberta e a espiritualidade vai passar a mensagem que precisa e deve ser passada. Outro recado também. Eu tô deixando aqui uma compreensão pro seu mapa astral, né? Você poder olhar aí pra sua vida afetiva e amorosa, onde se encontra a sua Vênus, principalmente para mulheres, Marte para homens, e principalmente aí o seu descendente. Qual signo que se encontra o seu descendente? Porque as características desse signo geralmente são características que você tende a admirar e a se atrair em outra pessoa quando você se relaciona na sua vida afetiva e amorosa. Então aí você pode dar uma olhada aí nesses aspectos do seu mapa e você tem um conhecimento aí sobre a sua vida afetiva. Acho que no mais é isso. Se esse vídeo te ajudar e contribuir com o seu processo, eu peço aí sua contribuição, podendo curtir, compartilhar, se inscrever. E é isso. Vamos lá, então. Vamos ver o que nós temos para a vida afetiva de Gêmeos. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Peço, por favor, que abram esta via. A via do discernimento, da clareza, da expansão, da conscientização espiritual, sempre em prol da luz maior e da verdade. E que assim seja. Vamos ver aqui. Vida afetiva de Gêmeos, casa 3. Por favor, mensagem para a vida afetiva de Gêmeos, casa 3. Com clareza, por favor. Gêmeos. Visões do ego. Birth, nascimento. Arcanjo Rafael. Gêmeos. Obrigada. Mensagens aladas. E no fundo nós ficamos com a livraria akáshica. Aqui, geminianos, para geminianos que estão dentro de um relacionamento, e principalmente aqui um relacionamento em que vocês já têm filhos, tá bom? Aqui nós temos uma mensagem de... não é um alerta, é um aconselhamento. Aqui, se vocês estão tendo muitas brigas recentemente, isso é uma questão muito egóica. E principalmente aqui tem uma questão muito específica. Essas brigas, elas estão trazendo o aspecto de ferir muito as qualidades, as características do outro. Para outros, eu sinto que vocês estão tendo algum desentendimento no que diz respeito à criação de filhos. Então aqui nós temos sobre a importância de conversar, do diálogo. Aqui eu vejo a importância do diálogo dentro desse relacionamento, porque isso é uma questão muito egóica. E aqui nós temos questões muito opostas uma da outra. Enquanto nós falamos aqui de ego, aqui nós falamos de amor. Então essa conversa, esse diálogo é inclusive com o propósito de vocês compreenderem como que esse relacionamento ele está sendo levado. Porque aqui eu vejo que é um relacionamento que começou muito com base no amor. E para outros... Agora esse relacionamento ele tá com questões muito egóicas. É como se o ego estivesse falando mais alto dentro dessa relação. Principalmente aqui para quem já tem família, tá? Então aqui nós temos a importância de olhar para uma perspectiva diferente. Porque eu sinto que aqui alguns estão passando por uma crise dentro do relacionamento. Mas isso é muito egóico. Aqui eu não vejo que é falta de amor, que é ausência de amor. Aqui isso tá... Isso é algo que pega no ego mesmo. Mas, obviamente, por pegar no ego, o ego tá falando mais alto do que o sentimento primordial, né? Dessa relação. Então, majoritariamente, né? Dentro desse relacionamento, aqui nós não falamos de um relacionamento
que não tem cumplicidade. Aqui é algo que inclusive já tem família, que começou com amor, mas no momento está passando por alguma situação desafiadora. Para outros, eu vejo que vocês estão passando por situações de conflitos no que diz respeito à criação dos filhos, ou talvez aqui tem uma questão também de interferência familiar. O quanto que a família interfere dentro desse relacionamento. Aqui é muito importante verificar isso. É importante que se tenha uma conversa sobre esse relacionamento. Uma conversa madura, né? Um diálogo. Aqui eu sinto que as estruturas, a estabilidade desse relacionamento está abalada. Aqui nós temos muito forte a presença do número 4, que fala sobre o imperador, fala sobre a estrutura mesmo do relacionamento. E isso está sendo abalado por questões muito egóicas. Aqui uma mensagem é essa. Agora, eu vou trazer algumas perspectivas que tá me vindo, tá bom? Agora eu tenho uma outra perspectiva. Aqui, Gêmeos, você tá se relacionando com uma pessoa que tem um desejo de criar família, de ter família, de construir família. Você tá se relacionando com uma pessoa que tem um desejo de ter família mesmo com você. E eu não vejo que você quer isso. Para alguns aqui, eu não vejo que eu lido com geminiano. Aqui é outro grupo, tá? Para outros, eu não vejo que você quer isso. Então, aqui é importante você repensar como que você tá levando esse relacionamento. Aqui, para alguns geminianos estão dentro de um relacionamento, agora é outro grupo, em que não tem comprometimento. O comprometimento é só de uma parte. A outra parte não tem comprometimento e não tem desejo de ter estabilidade. Aqui nós falamos de uma questão, inclusive, egóica. Aqui esse relacionamento é baseado no ego para alguns. De uma parte, é muito ego. Aqui eu vejo um relacionamento, agora é outro grupo isso aqui, tá bom? Aqui eu vejo que é um relacionamento de muito ego, mas uma parte nutre o sentimento de ter família. Mas esse relacionamento tem muito ego dentro desse relacionamento. Dois grupos, agora outro grupo de geminianos. Aqui, eu sinto que aqui ou você rejeitou alguém ou você foi rejeitado por alguém. Aqui houve uma rejeição. E aqui essa rejeição ela é principalmente com base egóica, tá? Aqui tem um aspecto de muito ego. É um aspecto de olhar muito para a aparência. Aqui lembrei muito agora da energia de Áries. Mas esse relacionamento tem um propósito de ter família. Aqui eu sinto que se você passou por isso, se você passou por alguma rejeição que mexeu muito com a sua autoestima, você está passando por uma cura energética e essa cura é atrelada à presença de Arcanjo Rafael no seu campo físico, no seu campo espiritual. Dentro dessa perspectiva específica, aqui tem um propósito. E você vai receber uma informação, uma mensagem, uma comunicação, especificamente aqui de um registro acástico. Aqui é uma conexão que tem propósito, então essa conexão ela é tida como uma conexão espiritual. E você vai ter alguma informação sobre essa conexão específica na sua vida. Um dos propósitos desse relacionamento, para alguns, é ter família, ou para outros é ter um projeto juntos, criar algo juntos, materializar um projeto nesta encarnação. Birth com o Arcanjo Rafael. Gêmeos, por favor. Um 3 de paus. Uma rainha de copas. Aqui, para alguns, de fato, houve um aspecto de rejeição que teve uma questão muito nas suas emoções. Isso mexeu muito com as suas emoções, esse aspecto específico na sua vida. Mas aqui tem um aspecto de cura das suas emoções, principalmente vinda da presença de Arcanjo Rafael. Numa outra perspectiva aqui para quem se identifica com esse aspecto de muita briga dentro do relacionamento, principalmente para quem já tem família,
Aqui eu sinto que vocês, de alguma forma, estão passando por muitos desentendimentos que tá fazendo vocês se separarem. E uma separação até mesmo dentro da própria casa. Mas aqui como conselho é que vocês possam dialogar. Se você sente, obviamente, que esse relacionamento é um relacionamento saudável, que aqui tem amor entre vocês, mas que está havendo uma questão desafiadora agora, aqui tem uma questão assim, se você vê a importância disso, de que se você sente a necessidade de buscar uma terapia de casal. Aqui não tem a ver, tá? Mas eu olhei pra essa carta, eu pensei numa questão de terapia de casal. Como um aconselhamento, né? Se você vê possível. Se você se identifica com essas questões. Aqui nós temos um 5 de copas. Ai, credo, que sentimento. Deu um aperto aqui no meu chakra cardíaco agora. 9 de espadas, peraí. Ai, nossa, eu senti uma coisa muito ruim aqui, mas enfim, aqui teve algo, aqui eu não sei se vocês brigaram, mas aqui teve muita ofensa, e isso mexeu muito na aparência da pessoa, tá? Principalmente aqui dessa rainha de copas. Por isso que nós temos a presença de Arcanjo Rafael. Me deu um sentimento muito ruim aqui, nossa, não sei o que você passou aí, mas aqui mexeu muito na sua aparência. Alguma briga aqui que você teve. Talvez essa pessoa tenha te falado palavras que feriram muito, né? E feriram mesmo. E feriram mesmo. Feriram mesmo. Agora tem uma outra mensagem aqui, tá? Alguns aqui dentro de uma conexão espiritual, em uma outra vida vocês foram irmãos. E você vai ter acesso a esse registro akáshico. Mais especificamente aqui, se você se identifica com uma cultura celta. Que você já viveu em alguma outra vida. Aqui dentro, nessa carta, eu sempre, aqui eu recebo muito mensagens de uma cultura celta, principalmente porque aqui eu lembro muito do Stonehenge. Aqui tem uma questão de um pai dentro dessa cultura. Você vai ter acesso a algum registro akáshico aí nessa perspectiva, tá? Isso aqui é muito específico, né? Vamos ver aqui um complemento com o baralho cigano. O cão. Opa! Gêmeos, por favor. Vida afetiva de Gêmeos. Aliança. Os ratos. Ai, caiu, peraí. Bom, caiu aqui a carta dos caminhos. Então vamos lá, eu vou trazer as duas perspectivas aqui pra vocês, tá? Pra quem se encontra dentro de um casamento, de fato, eu vejo que vocês são casados. E é um relacionamento de muita parceria, de muita cumplicidade, tá? Vocês planejam muitas coisas juntos. Vocês planejam muitas coisas juntos. Mas, no momento, esse relacionamento tá passando por um abalo. E esse abalo é de ordem muito egóica. Aqui vocês estão se desentendendo, mas é importante que cada um dentro desse relacionamento verifique as suas próprias emoções. Porque às vezes pode ser que talvez uma pessoa do relacionamento talvez esteja passando por conflitos emocionais e isso de alguma forma está abalando, né? E obviamente que isso é muito comum que aconteça, então por isso que é importante verificar. Aqui fala muito sobre diálogo, a importância de se dialogar dentro desse relacionamento, porque aqui eu vejo que inclusive esse relacionamento está provocando ofensas. Mas eu sinto que essas ofensas, elas são muito na hora da briga, do desentendimento, do desentendimento mesmo, mas aqui para alguns é algo que pode ser resolvido dentro do diálogo.
Principalmente para quem tem esse desejo, talvez, de buscar uma terapia de casal, né, para resolver isso, enfim. Porque aqui pode ser que para alguns tenha um aspecto, assim, de um relacionamento que já desgastou, principalmente aqui se vocês já têm família há um tempo, sabe? Mas é algo que para alguns tem esse aspecto de poder resolver essas questões. Talvez vocês estejam precisando de um tempo a sós, né? Principalmente aqui se tem questão de interferência familiar. Isso é uma questão muito específica, né? Para ser resolvida. Mas eu sinto que talvez, recentemente, pode ser que vocês tenham brigado. E essa briga, ela mexeu muito na forma que essa pessoa se vê, ou que vocês se veem, dentro da individualidade de cada um. Essa é uma perspectiva. Agora, numa outra perspectiva aqui, para quem se identifica... Eita, ficou... Parece que entrou um pelinho aqui. Enfim, para quem se identifica com essa questão aqui do outro grupo, aqui teve ofensa, tá? Não tem nem como negar isso. Os ratos com 5 de copas cruzando aqui com as visões do ego, aqui teve ofensa da aparência. E para quem falou algo mal falado aqui, agora tá arrependido. E de alguma forma, eu sinto que essa pessoa, ela deseja consertar a situação. Para alguns tem um aspecto assim. Aqui para alguns tem um aspecto assim. Mas aqui teve falas que diminuíram o outro. E mexeu na autoestima e nas emoções. Aqui essa rainha de copas, ela tá carregando um 9 de espadas. Mas o que acontece é porque, de alguma forma, eu sinto que houve uma rejeição, de algum aspecto aqui dentro desse relacionamento, houve uma rejeição. Mas aqui, esse relacionamento especificamente é tido como um relacionamento de confiabilidade. E um dos propósitos desse relacionamento é a criação de algo. Aqui nós temos várias perspectivas, então eu peço que você, por favor, possa adequar essa mensagem na sua vida como mais fizer sentido, né? Aqui eu não vejo... Aqui teve um grupo que eu falei, né? O segundo grupo de alguém que você tá relacionando que tem o desejo de ter família com você, né? Aqui, Gêmeos, se você não tem o desejo de se comprometer com alguém que você está se relacionando, é bem importante que você possa verificar os rumos desse relacionamento, né? Vamos lá, vamos ver o complemento aqui com o Oráculo de Delfos para Gêmeos. Eita. Amor fugaz. Com as visões do ego, aqui você está se relacionando com alguma pessoa, mas aqui é um relacionamento fugaz mesmo. Aqui de uma das partes não tem interesse em ter profundidade. E de outra parte tem. Aqui dentro, algum relacionamento específico não tem interesse na profundidade do relacionamento. Mas a outra parte nutre esse sentimento. Amor sensual. A responsabilidade. Aqui tem uma questão mais específica. Aqui, a cegueira com ociosidade. Aqui algum geminiano se relacionou com alguém de uma forma muito fugaz e passageira. Só que essa pessoa que você se relacionou tem sentimentos. Aqui essa pessoa ela tem sentimentos. E aqui você se relacionou com alguém e depois rejeitou essa pessoa. E nesse aspecto de rejeição, houve palavras mal faladas, houve um aspecto de diminuir a autoestima. E agora, de alguma forma, eu vejo que você está tendo que se responsabilizar, inclusive por essas atitudes que você tomou na sua vida.
Aqui eu sinto que você, ou a pessoa que você lida, né? Aqui houve um aspecto de diminuir o outro. No fundo, nós ficamos com a inveja. Bom, então aqui é isso. Aqui numa ampla perspectiva, e para alguns tem uma outra questão aqui. Para quem tomou essa atitude com o outro, eu sinto que você sabe que de alguma forma você errou com essa pessoa, mas você tá com dificuldade de admitir isso. Você sabe que você errou com alguém, que você diminuiu o outro, que você menosprezou, que você pôs pra baixo, mas aqui e por quê? Por causa do ego, obviamente, né? O ego, gente, o ego nunca vai deixar o ser humano admitir que ele errou na vida. A gente só consegue admitir os nossos erros quando a gente baixa a guarda. E baixa a guarda e se responsabiliza, né? Porque muitas vezes, imagina se todas as nossas atitudes errôneas na vida a gente for responsabilizar o outro, né? Aí é complicado. Mas aqui tem um aspecto assim pra alguns, tá? Agora, eu tenho um outro detalhe aqui, e eu não sei pra quem que eu já falei essa mensagem, mas me veio novamente. A inveja, os pássaros com o 8 de ouros. Aqui, se porventura nos próximos dias, de alguma forma, você recebeu uma comunicação de alguém e talvez essa comunicação ela chegar como uma crítica, com algo que vai ferir a sua autoestima e as suas emoções, ou até mesmo o que você produz na sua vida, profissional inclusive, saiba que o fundo dessa comunicação é um sentimento de inveja. Então aqui é muito importante você saber distinguir o que é uma palavra e uma fala de uma pessoa que tem um propósito na sua vida, de talvez fazer de fato talvez uma crítica construtiva, né, de algo que você pode melhorar, e o que é uma fala baseada numa inveja e que vai ferir as suas emoções e inclusive a forma como você se enxerga. Porque isso aqui é do outro. Aqui, essa mensagem para quem está na mesa, essa questão é do outro, não é sua. E aqui, de fato, se você já passou por isso na sua vida recentemente, aqui e para alguns essa comunicação, essa fala, ela pode vir de uma pessoa que tem uma conexão espiritual com você. Mas isso é baseado num cunho de inveja, tá? Não sei de onde que vem, do porquê essa inveja, mas aqui nós temos essa questão. É muito importante saber distinguir de fato o que é uma fala que tem um propósito de talvez te alertar, mas assim, por exemplo, uma fala que vai ser construtiva para sua vida, para você se melhorar, de uma fala que de fato vai simplesmente te agredir no aspecto de ferir as suas emoções e ferir a sua autoestima e a forma como você se vê. Tem uma grande diferença entre essas duas falas. E se aqui, então já saiba, né? Se aqui ferir a sua autoestima, se te colocar para baixo e fazer você se sentir menos, e principalmente talvez em alguma habilidade sua ou em algo que você produz na vida. Saiba aqui, para quem se identifica aqui, o cunho disso é uma inveja. A inveja, muitas vezes a gente detecta no ar esse aspecto da comunicação e da forma como a pessoa enxerga. Por exemplo, você faz uma coisa, você mostra para o outro. Aí o outro vai e critica, falou que tá ridículo, que o seu trabalho é péssimo, que isso que você faz é horrível. Ou critica algo na sua aparência, a forma que você se veste, a forma que você se comunica, as suas ideias, enfim, não sei, alguma crítica. Então, com certeza isso tá dizendo muito mais do outro, né? Porque a partir dessa fala ele não construiu nada pra sua vida. Se muitas vezes você vai criticar uma coisa que você sabe que é uma qualidade do outro, isso não é uma crítica construtiva, você tá falando para atingir alguma questão específica na aparência ou na autoestima do outro. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo.
Eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho grandes tendências a ser prolixa. Isso é uma característica minha e eu trabalho para poder melhorar isso na minha vida. Porque eu sei que eu tenho tendências a ser prolixa na minha vida. Eu só vou contar uma história, eu faço rodeios, eu quero contar tudo detalhadamente. Enfim, eu sei disso. Isso é uma coisa que é da minha personalidade. Mas, obviamente, eu tento trabalhar para melhorar isso, né? Eu me esforço, pelo menos. E aí, se alguém vem e critica isso em mim, eu sei que isso é uma questão minha. Mas pode ser que talvez alguém critique e venha, mas só com o propósito de criticar, não é com o propósito de talvez me fazer eu refletir sobre essas questões na minha vida. Então, é importante você analisar. Eu tô trazendo um exemplo aqui só para você saber distinguir o que é uma crítica de fato, que é uma crítica amorosa, que tem esse propósito de te ajudar na sua vida, do que é uma crítica que você sabe que você vai apontar algo no outro, mas talvez isso não tem como essa pessoa mudar. Isso é da pessoa. Por exemplo, se é uma questão que vai ferir a essência das pessoas, por exemplo, assim, olha, essa tua roupa tá ridícula em você. Você tá ferindo a essência da pessoa, você tá ferindo o gosto da pessoa, como que ela gosta de se portar na sociedade. Você não tá fazendo crítica construtiva, tá? Então, é muito importante verificar isso, né? Ou se é algum geminiano que vai fazer isso com o outro, né? Mas aqui, para alguns, tem um aspecto de responsabilização pelo que se foi falado. Ou se foi pensado. E esse falado ou pensado foi com bases egóicas. Mas, independente, para quem passou isso, eu vejo o Arcanjo Rafael trazendo essa cura emocional. E se de alguma forma alguém vai fazer isso com você, né, Gêmeos? Principalmente se aqui é dentro de uma conexão, essa pessoa, ela sabe como te machucar. Essa pessoa, ela sabe como pegar na tua ferida. Então, mais ainda reforça a importância de você se fortalecer dentro das suas emoções. Bom, é isso. Eu desejo que de alguma forma essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.